Bom dia, pessoal, tudo bem? Nesse episódio do Direto ao Ponto, nós vamos falar um pouco sobre o parecer referencial de prorrogações dos contratos continuados, tá bom? Eu tô com o parecer aqui na tela, eu não pretendo ler ele inteiro junto com vocês, eu já marquei umas partes que eu entendi que são mais cruciais, que a gente tem que prestar atenção, e é nisso que a gente vai conversar, tá? Já existia um parecer referencial anterior e esse veio substituindo esse parecer, passando a valer agora a partir de 2020, certo? Então, o que é importante a gente saber? Que esse parecer referencial ele vale somente para contratos continuados, tá bom? Ele não vale para contratos que não tenham continuidade. E colocando este parecer no processo, você está dispensada de mandar o processo para análise da PFE, tá bom? Só que para isso você tem que cumprir alguns requisitos que ele coloca no próprio parecer referencial. O primeiro, que é meio claro, você tem que fazer a prorrogação do contrato antes do término do prazo de vigência, certo? Então, se o seu contrato termina no dia 24, você tem que fazer até o dia 23, dia 24, toda a estrutura para prorrogação, assinar a prorrogação do contrato para dar tudo certo. E aí você vai colocar esse parecer e os documentos que ele exige, tá bom? A autoridade competente, quer dizer, quem assina o contrato, vai fazer uma manifestação. Eu vou colocar um modelinho de ofício no link anexo aqui no vídeo, aqui nos comentários aqui embaixo. Ele tem que fazer uma declaração expressa de que o objeto do contrato que se pretende prorrogar está abarcado pelas orientações deste parecer referencial, tá bom? E vai juntar uma lista de verificação de itens. Nós vamos chegar a ela também e ela também vai estar no link aqui embaixo para vocês utilizarem. Esse parecer referencial ele só serve para aquelas prorrogação pura. É uma prorrogação que eu não vou tratar de acréscimo, de redução, de supressão, que eu não vou fazer alteração de valor, não vou aproveitar para fazer algum reajuste ou repactuação, tá? Então vou prorrogar o processo, o contrato, somente isso. Ele vem nos ajudar muito na situação que a gente está passando hoje no nosso órgão, que são essas prorrogações curtas, né? Esse parecer ele vale para prorrogações até 12 meses. Então, essas nossas prorrogações a cada 3 meses, a gente deixa de ter que estar enviando para a manifestação jurídica, tá bom? Mas, novamente, só prorrogação. Se tiver qualquer tipo de alteração contratual, tem que mandar para a procuradoria, beleza? Dentro do processo, a hora que a gente for instruir, no documento que a gente vai mandar para o gerente executivo, que normalmente é ordenador de despesa, para ele dizer que se enquadra nos requisitos desse parecer referencial, eu tenho que fazer a indicação desses documentos todos aqui, tá bom? Edital, falar que o serviço é continuado, de que não houve dissolução de continuidade, de que há interesse da administração na continuidade contratual. Então, o gestor tem que se manifestar dizendo que o serviço foi prestado a contento, de que há regularidade na execução e de que há vantajosidade das condições. Essa vantajosidade também envolve a parte de valores. Nós vamos ver mais para baixo que ele trata disso também. Isso quer dizer que, normalmente, os nossos contratos continuados, a gente tem a previsão de repactuação ou reajuste. Havendo esta previsão e o contrato em algum momento do ano vigente tendo sido repactuado, ele já é considerado vantajoso, tá? Tem que passar pelo OFC para ele dar disponibilidade orçamentária, tirar todas as certidões da empresa, falar sobre a vantajosidade econômica, que é isso que a gente estava falando agora há pouco em relação à repactuação e reajuste. Para esses serviços continuados, eu não preciso fazer essa pesquisa de preços conforme a portaria do CEGES, tá? Falar sobre a exclusão dos custos fixos e variáveis, nós vamos ver abaixo também. Se precisar, renovação da garantia. Tem que fazer esses benditos mapas de risco em relação à gestão contratual, então tem que dar uma atualizada neles. E comprovar a capacidade legal do representante da empresa. Então, pegar de novo a documentação lá
da pessoa que vai assinar o contrato, seja o contrato social ou uma procuração dando poderes para a pessoa assinar o contrato, juntar a minuta do termo aditivo e mandar para aprovação e autorização da autoridade competente. Essa autorização passa por 2 cenários. A autorização e a aprovação do termo aditivo e a autorização da alçada, do valor, certo? Então, a gente tem o decreto 10.194, que trata sobre essa questão de alçada, e aqui dentro do órgão a gente tem a portaria 335, que faz a definição de quem tem que fazer que tipo de autorização. Isso é a autorização de assinar o contrato. Então, o superintendente, no nosso caso, tem competência para autorizar a assinar o contrato até 1 milhão. Não é dizer que o superintendente vai assinar o contrato, tá bom? A autoridade competente, o ordenador de despesa, continua assinando depois de que o superintendente autorizar, certo? Era o que a gente estava falando agora em relação ao decreto 193, que estabeleceu os limites. Para nós é isso, a portaria 335 define que nesses casos, e são casos de custeio, a gente fica vinculado a 10 milhões, até 10 milhões o diretor, valor inferior igual superintendente do INSS, tá bom? Isso sempre para atividades de custeio, pessoal. As atividades de custeio, elas estão descritas aqui na portaria 249, certo? E elas são esse rol exaustivo aqui. Então, uma aquisição de caneta não entra como atividade de custeio, assim como o serviço de prótese e órtese também não entra em atividade de custeio, são somente essas aqui que estão elencadas, certo? Na contratação, aí a própria portaria fala, na contratação de serviços continuados com prazo igual ou inferior a 12 meses, deve ser considerado o valor anualizado do contrato. Então, eu estou falando que a contratação, um contrato novo, para autorização de alçada do decreto 10.194, eu devo considerar o valor de 12 meses. A prorrogação, na parte de autorização, vale o valor, o período da autorização. Se eu só vou prorrogar por 3 meses, eu tenho que ver que valor que dá esses 3 meses e aí enquadrar na alçada. Se o valor de 12 dá acima de 1 milhão e seria diretor, mas eu só vou prorrogar por 3, que é o que veio o orçamento, então dá dentro da alçada do superintendente, é o superintendente que vai autorizar, tá? Então, na prorrogação, vale a quantidade de meses que eu vou prorrogar. No contrato inicial, é o valor anualizado, certo? Tem que ser atestado no auto que a presente contratação está contemplada no Plano Anual de Contratações da entidade. Esse plano anual é o PAC, que é o PGC. Via de regra, a gente inclui as coisas dentro do PGC, e isso também vai atestado pelo gestor ou pelo chefe da área de logística, informando que isso foi incluído no plano anual e que há uma essencialidade e interesse público na contratação. Eu estou contratando ou prorrogando serviços de vigilância, não é um serviço desnecessário, tá bom? Então, qual que é o checklist que eu tenho que ter? Previsão expressa de possibilidade de prorrogação no edital. Se o edital não prever expressamente, o processo tem que voltar para a PFE para análise do termo aditivo de prorrogação, tá? E aí, se fosse vocês, se for este caso, já incluiria um item no termo aditivo, incluindo a prorrogação, né, a possibilidade de prorrogação, já que é algo decorrente de lei. Tem que caracterizar o serviço como contínuo, tem que prorrogar dentro da vigência, tem que demonstrar o prazo total da vigência não ultrapassou 60 meses, ou se está na prorrogação excepcional, tem que ter todas as autorizações da prorrogação excepcional, tem que ter o interesse motivado na continuidade dos serviços e a manifestação da contratada na prorrogação. Elaboração do relatório sobre a regularidade da execução, então isso é com o gestor, disponibilidade orçamentária pelo financeiro, manutenção de habilitação, que são as certidões, vantajosidade da contratação acompanhada da metodologia adotada e compatibilidade de preços máximos fixados pela CGES, no caso aqui é vigilância e limpeza, que tem aquela portaria de limite,
Verificação da existência de custos fixos e variáveis não renováveis já amortizados. Destes custos fixos, nós estamos falando especificamente de aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, todas as incidências que recaem sobre esses dois e alguma coisa de material e equipamento que não esteja amortizado no período total do contrato. Sobre aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado, não é exclusão do item, tá? Nesses dois casos, tem o acórdão 1586 de 2018 do plenário, falando que vai haver uma redução deste valor. Então, ele cai no aviso prévio indenizado para 0,046 e o aviso prévio trabalhado para 0,194. A gente vai soltar um vídeo sobre essa questão também, então podem ficar despreocupados, tá? Isso tudo acontece por quê? Porque a lei 12.506 incluiu um período de 10% a mais de gozo para cada ano trabalhado. Então, são 3 dias a mais por ano de serviço. Por isso que eu não posso zerar e tem que colocar essa previsão, tá? Voltando aqui, item 10. Se houver garantia, tem que renovar a garantia. No caso com dedicação exclusiva de mão de obra, tem que ter um mapa de riscos para a parte da gestão contratual, a comprovação da capacidade legal do representante, a minuta do termo aditivo, a autorização da autoridade competente e, no caso de prorrogação, especificar que a ausência do serviço pode causar prejuízo ao bom funcionamento, tá? Depois disso tudo feito, a hora que fizer o termo aditivo tem que publicar na imprensa oficial. Bom, já falamos, prorrogação, imprescindível que esteja no ato convocatório. Tem que ser de natureza continuada. Ele pode ter ou não cessão de mão de obra, tanto faz, mas ele tem que ser continuado. Então, um contrato, por exemplo, de capina, que é um contrato eventual, que não é um serviço continuado, se eu precisar prorrogar esse contrato, ele tem que ir para a procuradoria, tá bom? Assinatura do termo aditivo dentro do prazo de vigência do contrato, então não posso esperar vencer para assinar, senão o contrato já não existe. Falar que juridicamente a prorrogação do contrato para o prazo diverso do originalmente contratado, quer dizer, normalmente a gente contrata por 12 meses prorrogáveis no limite de 60. Isso quer dizer que se o primeiro contrato eu fiz por 12 meses, todos os outros têm que ser? Não. Tem que respeitar o limite de 60. Mas eu posso fazer por 30 meses, eu posso fazer por 3 meses. É possível a prorrogação por um prazo diferente do contratado originalmente, respeitado o limite total, tá? Tem que ter interesse da administração e anuência da contratada. O gestor e o fiscal tem que falar sobre a regularidade da execução contratual, informar que o serviço foi executado a contento, principalmente informar que não há débitos ou questões tributárias ou trabalhistas pendentes, tá bom? Então, aqui, ó, o relatório deve pronunciar sobre a ocorrência de eventual descumprimento de obrigação trabalhista e previdenciária. Por oportuno destacar que, havendo inadimplência, a administração pode reter os créditos para fim de pagamento direto. Vamos supor que aconteceu, eu já tenho uma penalidade para a empresa em relação a essa questão. O cara não pagou o vale-transporte no dia. Isso quer dizer que eu não posso prorrogar o contrato? Não, eu posso prorrogar. Eu vou dizer que aquilo aconteceu, que eu penalizei a empresa, que eu paguei o terceirizado se foi preciso e que depois disso a empresa regularizou e que é vantajoso para nós mantermos o contrato com ela, certo? Isso aqui é importante. Ó. Nos casos de serviços de engenharia, faz-se necessária a renovação da RT do serviço correspondente. Então, tem que oficiar as empresas contratadas para cumprir essa obrigação. Então, se eu tenho um serviço de manutenção de ar-condicionado, que no contrato inicial eu exigi que o cara emitisse uma RT de responsabilidade sobre aqueles equipamentos, por exemplo, se a vigência é de 12 meses da RT, porque ela se referiu ao processo inicial, na hora que eu for prorrogar, eu tenho que ter uma prorrogação da RT também, tá? Tem que ter a previsão dos recursos orçamentários pelo financeiro. É importante,
tem que falar do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000. Tem um vídeo específico que o link está aqui embaixo sobre este assunto, então eu não vou me alongar nele agora, certo? Manutenção das condições de habilitação. Obviamente, a empresa também não pode estar suspensa de contratar ou ter algum tipo de declaração de inidoneidade, tá? Um novo termo aditivo é como se fosse um novo contrato. Então, se ela estiver impedida, eu não posso prorrogar o contrato. Então, juntar o SICAF, CADIM, pesquisas do TCU. Aliás, falando em consulta consolidada da pesquisa do TCU, no nosso caso, o sistema GCWeb faz isso para nós e emite diretamente do sistema essa consulta consolidada. Então, a gente pode clicar no painel do contrato e lá a gente já consegue extrair essas certidões, tá bom? É bom lembrar sempre que a ocorrência de registro no CADIM não impede a contratação, tá? A legislação fala que a gente é obrigado a consultar o CADIM. Independente dele ter restrição ou não, eu posso fazer a contratação ou a prorrogação do contrato. No caso aqui estamos falando de prorrogação, não tem problema. Ocorrências impeditivas indiretas no SICAF também, desde que a administração analise e verifique que aquela ocorrência, no caso aquela empresa que tem a ocorrência indireta vinculada à empresa que a gente está tratando, não foi criada simplesmente para tirar, para que o mesmo sócio consiga continuar efetuando o mesmo tipo de serviço, de que não houve alguma manobra por parte da empresa para conseguir a manutenção dos serviços, tá? Então, em havendo ocorrência impeditiva indireta, tem só que ser feito um relatóriozinho dizendo que foi analisado pela administração e que aparentemente as empresas, apesar de terem alguma correspondência, não tratam do mesmo objeto ou de que não aparenta ser uma questão da empresa tentar se safar do impedimento, tá bom? Vantajosidade econômica da contratação. A IN 5, ela fala que a vantajosidade econômica para a prorrogação dos contratos com cessão de mão de obra estará assegurada sendo dispensada a pesquisa de mercado nas seguintes hipóteses. Quando o contrato contiver previsão de que os reajustes envolvendo a folha de salário serão efetuados com base em convenção coletiva. Na verdade, o que a IN diz? Está previsto no seu contrato que vai ter reajuste ou repactuação? Se está previsto, o contrato é vantajoso, você não precisa fazer a pesquisa no painel de preços. Se não tiver, você tem que fazer a pesquisa no painel de preços, e aí eu também deixo o link aqui embaixo para vocês, para verificarem outro vídeo que fala de macetezinhos para usar o painel de preços para fazer a pesquisa, tá bom? Aqui a gente tem uma conclusão da PGF, a vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviço continuado sem dedicação de mão de obra estará assegurada quando houver previsão contratual de índice de reajustamento de preços, que é o que a gente já falou, tá bom? Deve ter a manifestação dizendo que está dispensado por conta disso, não é tácito, tá? Tem que haver a declaração informando que há essa previsão e conforme a IN, está sendo dispensada a nova pesquisa de preço. Custos fixos e renováveis. Tem que retirar os custos fixos e renováveis da planilha na prorrogação. Isso tem que ser retirado na planilha, então a planilha tem que constar no processo e tem que ter um relatório, né? Esse mesmo despacho que a gente está falando desde o começo do vídeo, informando quais os custos foram retirados, quais foram reduzidos no caso do aviso prévio trabalhado e indenizado, tá? Devo fazer um vídeo sobre isso em breve, deve sair ainda essa semana, para facilitar o entendimento aí desses custos renováveis, certo? O acórdão estabeleceu que o aviso prévio será no percentual. Esse aqui, ó, ele já fala os percentuais que eu comentei com vocês agora há pouco do aviso prévio trabalhado e indenizado na prorrogação por conta da história do acréscimo de 3 dias de aviso prévio por ano de serviço prestado na mesma empresa, tá bom? Todavia, se o gestor do contrato avaliar, no caso concreto, que os custos tenham sido utilizados e pagos e amortizados, que eles devem compor novamente a planilha para fins de prorrogação. Eu acho complicado a gente falar isso, porque a gente sabe que existe uma troca dos funcionários ao longo do período do contrato, isso acontece. Mas eu voltar 100% deste custo
também é complicado. Eu acho que a manutenção do valor, principalmente do aviso prévio trabalhado e indenizado, no percentual que diz o acórdão 1586, é mais prudente para nós, tá? Na hora que vocês forem fazer essa prorrogação contratual com base nesse acórdão, se vocês forem fazer agora no ano de 2020, que saiu a Lei 13.932, que extinguiu a contribuição social dos 10%, que é a questão da multa do FGTS, vocês têm que ajustar também. Também tem um vídeo no canal já sobre essa multa dos 10% do FGTS, então se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, mas você já tem que falar ou que você já adequou essa multa, né, a exclusão desses 10% de multa e a manutenção dos 40%, ou que está sendo feito neste momento, perfeito? A garantia deve ser renovada junto com a prorrogação do contrato. Normalmente as empresas precisam do contrato ou da prorrogação assinada para renovar a garantia, então vocês vão deixar isso descrito no processo de que a empresa foi notificada, que terá o prazo, normalmente são 10 dias, para a prestação da recomposição da garantia e que a garantia terá cobertura para riscos trabalhistas e previdenciários, certo? O mapa de risco para a parte de gestão, no caso de cessão de mão de obra, tem que ser atualizado. Eu tenho que comprovar que quem vai assinar o contrato tem poderes para tal. Tenho que elaborar a minuta do termo aditivo e a minuta tem uma minuta junto a este documento aqui. Então, a gente vai usar essa minuta, porque foi ela que foi analisada. A justificativa por escrito da autoridade competente e a autorização para celebrar o contrato. A prorrogação dentro do período dos 60 meses. Se a gente for para a prorrogação excepcional, que é o do artigo 57, parágrafo 4º, a gente tem que explicar e justificar o porquê, certo? Porque o contrato convencionalmente tem o limite de 60 meses. Eu posso prorrogar por mais 12, desde que em casos excepcionais e devidamente justificado pela autoridade competente. Logicamente, depois de assinada a prorrogação, eu tenho que dar a publicidade e publicar esse contrato em diário oficial. Há uma orientação de que o INSS publique na página do INSS o teor completo dos contratos, tá? Isso é feito pela ACS de Brasília. Não é usual nós fazer isso ainda, mas nada impede de que a gente, depois de tudo feito, publicado em diário oficial, faça um despacho super simples, encaminhando para a Assessoria de Comunicação Social em Brasília, para cumprimento da LAI, da Lei 12.527, dando publicidade do inteiro teor do contrato administrativo. Se eles vão fazer ou não, aí fica a cargo deles, mas pelo menos a gente, como gestor, deu conta de fazer. Certo, pessoal? Era isso. Eu vou deixar aqui para vocês o link dos vídeos que eu comentei. Vou deixar também este parecer referencial. Vocês vão ver que ao final do parecer referencial tem aqui a minuta do termo auditivo ao contrato. É essa minuta que tem que ser utilizada e não outra, certo? Tem também aqui embaixo um modelinho de checklist para vocês seguirem o que foi pedido aqui pelo parecer referencial e os outros documentos que eu comentei com vocês. Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Obrigada!